Babilônia, a cidade mais conhecida da região da Mesopotâmia. É tida por muitos historiadores como o berço da civilização pelos grandes avanços sociais, econômicos, políticos e culturais. Foi uma antiga área cultural e estatal de língua acadiana, localizada na região centro-sul da Mesopotâmia, no qual hoje é o atual Iraque. A civilização babilônica era bastante desenvolvida e próspera em sua época, e esse foi um dos motivos no qual fizeram ela ser tão conhecida e desejada pelos povos inimigos. Sua cultura era bastante civilizada, sendo muito importante para os dias atuais. Mas você sabe qual é a história dessa antiga sociedade que foi bastante famosa em sua época? Não? Então se liga que é isso que vamos descobrir agora mesmo. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar sobre uma das civilizações mais prósperas do mundo antigo. Mas antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. A Mesopotâmia já desfrutava de uma longa história antes do surgimento da Babilônia, com a civilização suméria, que surgiu na região há 3.500 anos antes de Cristo, no qual já tem vídeo sobre essa civilização aqui no canal. Continuando, as pessoas dessa época usavam um idioma muito antigo, uma língua chamada Acádia, que apareceram por volta de 30 a.C. Durante o terceiro milênio, uma simbiose cultural íntima ocorreu entre falantes sumérios e acadianos, que incluía um bilinguismo generalizado. A influência dos sumérios sobre os acádios e vice-versa é evidente em todas as áreas, desde o empirismo lexical em escala maciça até a convergência sintática, morfológica e fenológica. O acádio gradualmente substituiu o sumério como a língua falada da Mesopotâmia em algum momento em torno da virada do terceiro milênio para o segundo milênio, algo que ainda está em debate com os historiadores. Por volta de 3000 a.C. até a ascensão do Império Acádio no século 24, a Mesopotâmia tinha sido dominada pelas cidades-estados sumérias, como Ur, Lagash, Gazur, Assur, Magazi, Ramase e várias outras. Durante o período acádio, entre 2334 e 2154 a.C., os semitas acádios e os sumérios da Mesopotâmia foram unidos sobre um único governo, sendo que os acádios alcançaram a ascensão sobre os sumérios e chegaram a dominar grande parte do antigo Oriente Próximo. O império acabou se desintegrando devido ao declínio econômico, às mudanças climáticas e às guerras civis, seguindo pelos ataques do Gútios, ou seja, uma outra civilização das montanhas Zagros. A Suméria se levantou novamente com a terceira dinastia de Ur, no final do século 22 a.C., e expulsou os Gútios do sul da Mesopotâmia. Eles também parecem ter ganhado ascendência sobre grande parte do território dos reis acadianos da Assíria do norte da Mesopotâmia. Após o colapso da terceira dinastia nas mãos dos Elamitas no ano de 2002 a.C., os amoreus ocidentais, um povo estrangeiro de língua semítica do noroeste, começaram a migrar para o sul da Mesopotâmia. A partir do norte Levante, gradualmente conquistaram o controle sobre a maior parte da região, onde formaram uma série de pequenos reinos, enquanto os assírios reafirmaram sua independência no norte. Por volta de 19 a.C., os amoritas derrotaram os sumérios e acádios que dominavam a Mesopotâmia. Oriundos do sul do deserto árabe, construíram a cidade-estádio de Babilônia, formando o primeiro império babilônico. Dessa forma, já com o nome de Babilônia, se tornou uma cidade-estado sob uma dinastia amorita. A civilização babilônica possui classes sociais, mas não só os babilônicos, mas várias outras civilizações da Mesopotâmia tinham esse mesmo tipo de organização. A sociedade estava dividida nas seguintes classes: os nobres, sacerdotes versados em ciências e respeitados, comerciantes, pequenos proprietários e escravos. Vale salientar que a organização social variou muito pelos séculos, mas de modo geral podemos citar os dominantes, que são aqueles representados pelos governantes, sacerdotes, militares e comerciantes, e os dominados, representados pelos camponeses, pequenos artesãos e escravos que foram normalmente presos em guerras. Os dominantes detinham o poder de 4 formas básicas de manifestação desse poder. Eles são a riqueza, a política, a conduta militar e o saber. A posição mais elevada era do rei, que detinha poderes políticos, religiosos e militares. Ele não era considerado um deus, mas sim um representante dos deuses.
de acordo com a cultura daquela civilização. Os dominados consumiam diretamente o que produziam, como por exemplo a agricultura de subsistência, e também eram obrigados a entregar excedentes para os dominantes. Durante o Império Babilônico, o povo foi invadido por várias dinastias. Dessa forma, toda essa mistura de civilizações locais e as invasoras formaram novos costumes, culturas e entre outros. No início, uma das dinastias estabelecida pelos amorreus fundou um pequeno reino de Casalo, que incluiu a então ainda menor cidade da Babilônia por volta de 1894 a.C. Essa entidade política acabaria por assumir os outros reinos e formar um curto império paleobabilônico, também chamado de Primeira Dinastia Babilônica. A Babilônia permaneceu como uma cidade menor e um pequeno estado até o reinado do seu sexto governante amorreu, Hammurabi, entre 1792 até 1750 a.C., sendo governante muito eficiente, estabelecendo uma burocracia com tributação e governo centralizado. Também conduziu grandes obras na Babilônia, expandindo de uma cidade pequena para uma grande cidade digna do reinado. Também criou uma das obras mais importantes, a compilação do Código de Leis da Babilônia. Após 272 anos, a dinastia Casita foi fundada por Gandas de Mari. Os casitas, como os governantes amorreus que os precederam, não eram originalmente nativos da Mesopotâmia. Os casitas renomearam a Babilônia como Cardunias e o seu governo durou 576 anos. Apesar da perda de território, da fraqueza militar generalizada e da evidente redução da alfabetização e da cultura, a dinastia Casita foi a mais duradoura da Babilônia, durando até 1155 a.C., quando a Babilônia foi conquistada por Sutruk-Nakhunti. Os elamitas foram finalmente expulsos de Babilônia por uma nova dinastia com origens em Isin, que reconquistou a cidade. O seu maior rei foi Nabucodonosor I, derrotou depois os elamitas no seu próprio país e trouxe de volta triunfalmente a estátua de Marduk. De 911 a.C., com a fundação do Império Neo-Assírio, Babilônia encontrou-se novamente sob o domínio estrangeiro pelos próximos 3 séculos. No entanto, a Síria logo entrou em declínio devido a uma série de brutais guerras civis que causaram sua queda. Em 620 a.C., sobre os domínios dos caldeus, Nabopolassar assumiu o controle de grande parte da Babilônia, com apoio da maioria dos habitantes, com apenas a cidade de Nippur e algumas regiões do norte mostrando qualquer lealdade ao sitiado rei assírio. A tribo dos caldeus perdeu o controle da Babilônia décadas antes do fim da era, em que às vezes levou seu nome e parece ter se misturado à população geral da Babilônia mesmo antes disso. O fim do império deu início quando Ciro invadiu a Babilônia com seu forte exército, sob o domínio aquemênida. Após vários ataques e uma invasão bem-sucedida, Ciro entrou em Babilônia, onde foi proclamado rei, emitiu proclamações reais e nomeou governantes para o seu reino recém-conquistado, tornando, historicamente falando, Babilônia uma cidade extinta pelos persas. Da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro, a cultura mesopotâmica é algumas vezes resumida como a Sírio-Babilônica, devido à estreita independência étnica, linguística e cultural dos dois centros políticos. Em relação à arte e arquitetura, na Babilônia, a abundância de argila e a falta de pedra levaram ao maior uso de tijolos de barro. Os templos babilônicos, sumérios e assírios eram estruturas maciças de tijolos brutos que eram apoiados por contrafortes, sendo que a chuva era levada pelos drenos. No lugar dos relevos, havia maior uso de figuras tridimensionais, em que os primeiros exemplos eram as estátuas de Gudea, que são realistas para a época. Os mais antigos textos da medicina babilônica datam da primeira dinastia babilônica na primeira metade do segundo milênio a.C. Embora as primeiras descrições médicas apareceram entre os sumérios durante a terceira dinastia do período Ur. O mais extenso texto médico babilônico, no entanto, é o Manual de Diagnóstico escrito por um chefe erudito, entre o reinado de 1069 e 1046 a.C. Junto com a sua contemporânea, a medicina egípcia antiga, os babilônicos introduziram os conceitos de diagnóstico, prognóstico, exame físico e prescrições.
Além disso, o manual de diagnóstico introduziu os métodos de terapia e etiologia e o uso de empirismo, lógica e racionalidade. O texto contém uma lista de sintomas médicos e muitas vezes observações empíricas detalhadas, juntamente com regras lógicas usadas na combinação de sintomas observados no corpo de um paciente com seu diagnóstico e prognóstico. Os sintomas e doenças de pacientes eram tratados através de meios terapêuticos, como bandagens, cremes e pílulas. Se um paciente não pudesse ser curado fisicamente, os médicos babilônicos muitas vezes confiavam no exorcismo para limpar o paciente de qualquer maldição. Em relação à astrologia, tabuletas que datam do período da antiga babilônica documentam a aplicação da matemática à variação da duração da luz do dia ao longo de um ano solar. Séculos de observações babilônicos de fenômenos celestes são registrados na série de tabuletas de escritas cuneiformes. O mais antigo texto astronômico significativo que possuímos é a Tabuleta 63, que lista os primeiros e os últimos levantes visíveis de Vênus, ao longo de um período de cerca de 21 anos. Os textos astronômicos da Babilônia organizam as estrelas em cordas que se encontram ao longo dos círculos de declinação e assim mede ascensões retas ou intervalos de tempo e também emprega as estrelas do zenite, que também são separadas por certas diferenças de elevações. Tiveram grande importância na literatura. Uma quantidade considerável de literatura babilônica foi traduzida dos originais sumérios e a linguagem da religião e da lei por muito tempo continuou a ser escrita da antiga linguagem aglutinante da Suméria. Vocabulários, gramáticas e traduções interlineares foram compilados para o uso dos alunos. Há muitas obras literárias babilônicas, cujo título chegaram até nós. Uma das mais famosas delas foi a Epopeia de Gilgamesh. Também tiveram muita importância na matemática, com criações de alguns termos básicos da matemática, e também na filosofia, que incorpora certas filosofias da vida, particularmente a ética, nas formas de dialética, diálogos, poesia, épica, folclore, hinos, letras, prosa e provérbios. O raciocínio e a racionalidade babilônica se desenvolveram além das observações empíricas. A Babilônia, e particularmente sua capital, há muito tempo ocupa lugar nas regiões abraâmicas, como símbolo do poder excessivo e dissoluto. Muitas referências históricas são feitas à Babilônia até mesmo na Bíblia, então podemos citar alguns legados, como por exemplo o desenvolvimento arquitetônico, com luxuosos palácios para os funcionários públicos, a Torre de Babel, citado no Antigo Testamento da Bíblia, e os jardins suspensos da Babilônia, famosa por ser uma das 7 maravilhas da antiguidade. Além disso, tem muitas outras coisas que herdamos dos povos mesopotâmicos, em que vários desses elementos estão em nossa cultura. Um dos mais famosos são os cálculos astronômicos, feito com ábacos, uma invenção do mesmo povo. Usava um sistema de numeração herdado das civilizações sumérios e acadianos. Para basicamente todos os textos, era utilizado um sistema não posicional e decimal, um sistema comum multiplicativo. Para alguns trabalhos matemáticos e ainda astronômicos, era utilizado um sistema posicional de base 60. Além da multiplicação, eles criaram termos como a circunferência de 360 graus, o processo aritmético das operações matemáticas, divisão, soma e subtração, além da elaboração da raiz quadrada e cúbica. Além disso, tiveram outros legados como base da observação, como por exemplo o ano de 12 meses e a semana de 7 dias, a divisão do dia em 24 horas, a crença nos horóscopos e os 12 signos do zodíaco, a previsão dos eclipses e o hábito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua. Galera, por este vídeo podemos perceber que a cidade de Babilônia foi extremamente poderosa e desenvolvida em sua época. Mesmo sendo uma civilização muito antiga, suas criações são bastante úteis nos dias atuais e muitas delas estão presentes no nosso dia a dia. Mas e você? Tem alguma civilização antiga que você deseja ver aqui no canal? Deixe nos comentários. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui. Então é isso. Fique bem, meus amigos! Bem pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Venho aqui para pedir um favor para vocês. Deixe nos comentários qual vídeo você deseja aqui no canal. Pode ser história, ciência, astronomia e entre outros. Peço também para aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscreverem. Aproveite e deixe aquele likezão. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para vocês assistirem. Então eu desafio você a maratonar os vídeos do canal. E claro,
Não se esqueça, apenas busque conhecimento. Fui isso!